Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. E ao quadro Notícia Animal, que aliás eu estou adorando fazer. Muitas pessoas estão me passando diversas informações, notícias, me passando dicas de livros, de filmes. E aqui é um espaço que eu vou trazer para vocês sempre curiosidades, notícias, informações bem legais sobre bichos, sobre plantas, sobre a natureza como um todo. E a primeira notícia, aliás uma excelente notícia, foi que nasceram 2 filhotes de pantera nebulosa no zoológico da cidade de Miami, nos Estados Unidos. Pantera nebulosa, que é chamada também em alguns lugares de leopardo nebuloso, é para mim um dos animais mais lindos do mundo. Esse felino é fantástico, tem desenhos de manchas e pintas assim na pele que deixa esse bicho muito bonito. Eu fiz um vídeo falando bastante sobre eles e vou deixar o link para vocês. Segundo os técnicos do zoológico lá de Miami, os animais, os filhotes estão ótimos, passaram por exames e por vacinação e estão bem saudáveis. Esse lindo felino vive na região do Himalaia até o sudoeste asiático. Tem tamanho médio, chegando no máximo a 23 kg e 1,10 m de comprimento. Estão bastante ameaçados de extinção, principalmente pela caça e destruição do seu habitat. E zoológicos, centros de reprodução de vida selvagem fazem papéis fundamentais na preservação de espécies ameaçadas. Por exemplo, no zoológico aí de Miami. Estão reproduzindo esses animais, quem sabe no futuro eles voltam, são introduzidos na natureza em regiões que já não existem mais. E o nascimento desses 2 bebês de leopardo nebuloso é uma ótima notícia, né? Vamos lá para a próxima notícia, que também é bem legal. Uma fotógrafa chamada Svetlana Kazina fotografou um fenômeno raro e muito bonito, difícil de ser visto. Vamos ver. Nuvens coloridas. Esse acontecimento raro é chamado de irisação e acontece quando cristais de gelo e gotículas de água presentes nas nuvens interagem com a luz do sol, que pode ser refletida ou absorvida, gerando esse efeito fantástico. Segundo a fotógrafa, as nuvens eram tão finas que pareciam rendas. Essas fotografias de tirar o fôlego foram tiradas em um dia de céu brilhante sobre a montanha Beluca, o pico mais alto da Sibéria, com 4.506 metros. Esse fenômeno é muito lindo e bastante raro, mas uma das belezas da natureza. E vamos lá! Morgan Freeman, de 82 anos de idade, que é diretor, produtor de filmes, narrador, um cara excelente, eu acho ele um excelente ator. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de filmes no geral, mas gosto bastante do Morgan Freeman, do Robert De Niro, do Al Pacino, Leonardo DiCaprio. Para mim são grandes atores daí de Hollywood e eu gosto de todos eles. Morgan Freeman fez filmes fantásticos, conduzindo Miss Daisy quando ele ganhou o Globo de Ouro. Quem mais? Os Imperdoáveis, que eu acho um filme ótimo, que é de 1992, se não me engano. Eu adoro o western. Ele faz esse filme com Clint Eastwood, ótimo filme. Um Sonho de Liberdade, de 1994, também excelente filme. Outro ótimo filme é Menina de Ouro, de 2004, foi quando ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Enfim, o cara é fenomenal, tem uma carreira brilhante. E é também um ambientalista. Por quê? Ele fez diversas entrevistas recentemente, falando que ele transformou o rancho dele, de 50 hectares aproximadamente, num santuário para abelhas. Vejam que conscientização bacana. E como nós sabemos, as abelhas estão desaparecendo do planeta. Diminuíram muitos números de abelhas de diversas espécies. E as abelhas são fundamentais para a reprodução das plantas, para a polinização que nós falamos. Transferência de células reprodutivas entre plantas. Inclusive, em algumas regiões dos Estados Unidos, eles estão alugando colmeias, né? Alugando abelhas. Quando tem, por exemplo, uma plantação de laranja, na época da florada, né? Quando
as laranjeiras estão produzindo as flores, muitos produtores têm que alugar caminhões de apicultores que param lá na plantação, deixam as colmeias lá durante dias, durante a floração. Então as abelhas vão numa flor, vão em outra tal, e fazem a polinização que vai gerar depois o fruto. Se não tiver abelhas e outros insetos, os frutos não vão aparecer, não vão produzir, a planta não vai produzir. E é a importância desses insetos aí. O Morgan Freeman sabe disso, fez diversas reportagens, entrevistas falando sobre as abelhas. Ele transformou o rancho dele em um santuário. E por que santuário? Porque ele está cultivando diversas plantas que produzem flores que servem como alimento para as abelhas. Inclusive ele importou 26 colmeias de abelhas do Arkansas para o seu novo santuário no Mississippi. Ele diz que está bastante preocupado quanto ao desaparecimento das abelhas e a importância fundamental desses insetos na polinização das plantas. Vejam que atitude legal, né? Ele é um ator consagrado, uma pessoa com tanta fama e dinheiro, não precisaria fazer nada para aparecer na mídia, e teve essa atitude bem legal de transformar seu rancho num santuário para as abelhas, já que ele, nas entrevistas, diz que está bastante preocupado com o desaparecimento desses insetos e a importância da polinização para o mundo todo, né? Para a vida de muitos animais, inclusive a nossa. Nós podemos tirar um exemplo, né, com essa atitude do Morgan Freeman. Por quê? Nós podemos plantar, não precisa ser em áreas tão grandes, mas plantar diversas plantas, diversas flores que atraem as abelhas e outros insetos, ajudando na vida desses animais. Isso seria muito bacana. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando as plantas que atraem beija-flores, que atraem insetos, como as abelhas. Vamos fazer algo bem bacana falando nisso e dando dica do que a gente pode fazer em casa, em apartamento, com vasos ou no seu quintal. Legal? Vamos lá para mais uma notícia. Viralizou nas redes sociais uma cena incrível. Inclusive foi feito por uma câmera de vigilância num quintal, numa casa na Índia. Durante a noite, o cachorro da família estava dormindo e ele levantou percebendo alguma coisa na rua, ali fora da casa. De repente, um leopardo escala o muro, salta com grande habilidade e captura ali o cachorro, segura o cachorro, tenta atacá-lo. Vamos ver o vídeo. De repente o leopardo pula o muro da casa e ataca o cachorro. Mas depois de alguns segundos, ele se assusta com alguma coisa, larga o cão e foge. O que impressiona muito é a habilidade do felino. Você viu o leopardo ali, tanto entrando na casa como indo embora depois, com uma habilidade como se o muro não existisse. E a forma que ele ataca o cachorro também no pescoço, fenomenal. Legal também que o cachorro sobreviveu. Segundo o morador e dono do cachorro, disse que o animal está bem e sofreu alguns ferimentos mais leves. Uma ONG indiana disse que a população de leopardos vem aumentando no país. Segundo eles, no ano de 2017 esse aumento foi de 30%. É uma ótima notícia? Claro. Tendo mais leopardos, a gente vê que a população de leopardos está crescendo no mundo, como de outros animais. Isso é sempre uma ótima notícia. Por outro lado, mostra o quê? A área mancha urbana que nós falamos, o crescimento da cidade invadindo áreas naturais dos animais. E topo de cadeia alimentar, como um carnívoro desse aí, um leopardo de grande porte, ele precisa de muito alimento para sobreviver. E ele acaba indo nas casas, na beira das cidades, das vilas, e tenta atacar o que ele conseguir, inclusive pessoas. Há fatos, aí, há registros na Índia, em Bangladesh, outros países ali da Ásia com esses acontecimentos, com registros de ataque em pessoas também. Isso acontece no mundo todo. Leões na África, que pode atacar animais domésticos, inclusive pessoas, com tigres em outras regiões da Índia, leopardos, como eu mostrei agora, e também no Brasil. Acontece, tem muitos registros de sussuarana, que é a onça parda, de onça pintada, atacando animais domésticos. Então muitas vezes as fazendas, sítios, invadem áreas naturais, derrubam a mata, o cerrado, áreas onde vivem esses grandes felinos, colocam lá plantações monocultura ou pastagem para o gado e tira as áreas naturais. E elimina muitas vezes
animais que são presas desses carnívoros, desses grandes felinos. Então, eliminando lá veados, porcos do mato e outros bichos, os animais precisam sobreviver. E os carnívoros vão fazer o quê? Atacar o animal doméstico, que é muito mais lerdo, muito mais lento do que o animal selvagem. Atacar uma galinha, uma ovelha, um bezerro é muito mais fácil. E aí acontece de muitos fazendeiros matarem esses grandes felinos. Então é um grande problema também a invasão de áreas naturais que acabam com o habitat tão equilibrado e tão perfeito na natureza. Mais uma notícia. Para tudo, uma família de elefantes na Tailândia resolveu atravessar uma das rodovias mais importantes dessa região na Tailândia. Uma família de até 50 animais, 50 elefantes. Os elefantes são animais que precisam migrar bastante para procurar comida, né? Imagina 50 elefantes, uma manada tão grande quanto essa. Então, ela precisou atravessar uma rodovia. Guardas-parques da região onde vivem esses elefantes já estavam monitorando esses animais há muito tempo e viram que eles estavam chegando próximos da rodovia. Resolveram interditar essa rodovia temporariamente para os elefantes passarem. Então a gente vê uma família enorme de elefantes com filhotes, animais jovens, animais adultos atravessando a rodovia. Vejam que bacana! Então dá para ter equilíbrio com o meio ambiente, com animais e com seres humanos? Sim. Esse é um bom exemplo, um exemplo simples, mas dá para equilibrar isso sim. Eu trabalhei bastante tempo numa empresa que construía rodovias e também as passagens por baixo da rodovia, passagens subterrâneas ou passagens aéreas, para os animais atravessarem sem serem atropelados. Lógico, com elefantes isso é bem diferente, né? Tem que ser um projeto bem diferenciado, os animais são enormes, né? Esses elefantes asiáticos aí chegam, os machos, a 5 toneladas. Muito bacana, muito legal ver isso, né? Uma família de elefantes tão grande assim, com 50 animais, atravessando uma rodovia lá na Tailândia com toda a segurança. E vamos para a nossa dica de filme. Caninos Brancos. Um filme ótimo, muito emocionante, cheio de aventuras, que já é de 1991 e foi feito pelos estúdios Disney. Um filme que eu gosto bastante. É baseado no livro de Jack London, que é ótimo. Caninos Brancos ele escreveu em 1903, um livro bem antigo, mas super atual se você for ler. Inclusive eu gosto bastante de Jack London. Outro livro, talvez o mais famoso, é O Chamado da Selva. Um livro muito legal, né? Foi traduzido como Chamado da Selva aqui no Brasil. Um ótimo livro. E eu tenho um livro também para indicar de Jack London, que é Na Terra dos Lobos. Esse aqui, ó. Um livro muito legal. Quanto a Caninos Brancos, foi feito uma continuação, né, em 1994, Caninos Brancos 2, que eu confesso que eu não assisti. E recentemente também tem um outro filme, que em desenho, né, uma animação, que eu também não assisti, não posso indicar, que é de 2018, deixa eu até conferir aqui, 2018, da Netflix, que eu vi só o trailer, parece muito bom, mas eu indico para vocês o de 1991, que é extremamente emocionante, muito legal, um filme muito bacana. Na época eu fiquei bem emocionado. Eu já assisti umas 3 vezes esse filme e eu gosto muito. Mostra a história de um jovem órfão que viaja para o Alasca para encontrar uma mina de ouro deixada pelo seu pai. Quando chega no local, ele cria uma grande amizade com um lobo e o dá o nome ao animal de Caninos Brancos. O animal o acompanha por todos os lugares, se tornando seu grande amigo. É um filme bem legal, bastante emocionante, muito sensível, como eu disse, que eu acho que vocês vão gostar. Tem cenas lindíssimas do Alasca, tem uma cena com um urso também que é bem legal, não vou contar muita coisa, mas é um filme que vale a pena. Quem gosta de natureza acho que vai gostar de Caninos Brancos. Depois deixem nos comentários se vocês gostaram do filme ou dos livros de Jack London, que são ótimos. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do Notícia Animal de hoje. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e também no meu Instagram, porque todas as semanas eu vou trazer diversos vídeos bem legais, inclusive Notícia Animal, para vocês, tá bom? Dicas de filmes, de livros, de notícias sobre a natureza também são bem-vindas. Tchau, meus amigos, e até a próxima!